Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merenda, tá, pessoal? Tudo ali. Agora tomar um chazinho aqui para fazer a digestão, né, pessoal? Muito bom, graças a Deus, tá, pessoal? E a gente voltou para a segunda parte. O que é que a gente falou aí na primeira parte? Qual foi o tema de hoje, pessoal, que a gente falou aí na primeira parte? O que é a emanação energética? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte, o que é essa emanação? Ele fala que é um conjunto de vibrações que uma pessoa transmite de forma constante para o ambiente ao seu redor. Essa emissão ocorre de maneira automática, não tem como parar, a partir do que a pessoa pensa, sente e sustenta internamente. A qualidade dessa emanação depende diretamente da frequência vibracional. Então, a gente viu que você automaticamente você vai estar vibrando. Então, o que é que a gente tem conhecimento disso? Se a gente vai estar vibrando, então a gente vai ter que agora colocar a qualidade, tanto para o bem ou para o mal, né? Mantida no cotidiano. Então, nosso cotidiano vai dizer, tá, pessoal? E qual qualidade a gente está vibrando. Quanto mais for elevada a frequência, mais coerente e estável será a energia que a pessoa emite. Então, será mais, como é que se diz? Se você tiver uma frequência elevada, né? Os bons pensamentos, as coisas, sabe? Então, vai estar estável a sua energia e você vai ser mais coerente, né? Tanto com a mente, com a emoção, sabe? Você vai emanar uma qualidade melhor, mais leve, mais suave. Se você está em baixa vibração, mau pensamento, você vai emitir uma frequência de baixa vibração, densa, uma frequência do umbral. É assim que os espíritos tá? Por isso, se um espírito maligno chega perto de você, pessoal, com pensamento negativo, ele começa a passar aquela frequência para você. E é por isso que a gente. Qual é a minha pergunta? E por que temos que cuidar da nossa frequência vibracionais? Que são esse conjunto de vibrações, né? Que é o pensamento, a emoção, o sentimento. Por que a gente tem que cuidar? Para que a gente não fique emitindo energia de baixa vibração. Então você vai ficar numa frequência densa. Então vai estar no acesso para que os espíritos lhe acessem. É claro, né? Já respondi a pergunta lá que eu coloquei, tá, pessoal? Agora, continuando, né? A segunda parte, onde a gente parou. Segunda parte aqui, né? Em ambiente, a emanação pode modificar completamente a atmosfera. Uma pessoa com energia densa, sustentada por pensamento negativo, emoções desequilibradas, pode tornar o local denso, mesmo sem dizer nada. O espaço para vibrar com estabilidade, provocando desconforto, nos presente. Da mesma forma, uma pessoa com a frequência firme, serena, pode reorganizar o ambiente com a sua simples presença, transmitindo a sensação de ordem e calma. Então, ao mesmo tempo que aquela pessoa está densa, ela pode desequilibrar o ambiente, a mesma coisa pode acontecer uma pessoa que está com a frequência elevada, ela pode organizar ali e dar uma sensação de ordem e de calma no ambiente. Tá, pessoal? Ao mesmo tempo que uma desorganiza, outra que está equilibrada pode organizar. Mas é bem propenso, tá, pessoal?
Por isso que é bem propenso os ambientes tão conturbados, é bem propenso que muitos estão desorganizados, tá? Muitos não têm essa emanação energética da frequência, porque não está conectada à sua espiritualidade. Eu vi isso até em grupo religioso, pessoal. Sinto muito, tá? Aí ele fala, em relação às pessoas, a emanação energética age com um campo de influências. Ela afeta o humor, a disposição, até a reação emocional de quem está próximo. Então, afeta tudo isso na pessoa. Além de afetar o ambiente, afeta as pessoas. Em contos, conversa, muitas vezes, o conteúdo verbal tem menos impacto do que está sendo vibrado. A energia emitida e captada, mesmo que não seja entendida, é comum que alguém sim se sentisse acolhido e desconfortável perto de uma pessoa sem saber exatamente o motivo. Esse motivo, na maioria das vezes, está na emanação. Então, mesmo que a pessoa fique ali no ambiente, você fica ali no ambiente com a pessoa, ela está com o pensamento, uma pessoa está totalmente desequilibrada. Você começa a sentir, pessoal. Não tem jeito, tá? É isso aí, tá, pessoal? Aí ele fala, na situação, a emanação energética funciona como um modulador da realidade. Então, está modulando aqui essa realidade. A forma como a pessoa vive interfere na oportunidade, no tipo de desafio que atrai e no desfecho da experiência do cotidiano. Campos vibracionais mais elevados tendem a abrir caminho, atrair soluções, favorecer a resposta mais clara. Já o campo desorganizado gera atraso, ruído e repetição de conflito. Então, por isso que o ambiente fica brigando, você está desequilibrado. Então, isso vai atrasar a situação, atrasar a sua evolução, vai atrasar, vai fechar o caminho. É isso que os espíritos querem, tá? E é isso, pessoal. Vai estar desorganizado, tá? Não vai prosperar, não vai ter umas coisas que vai funcionar para o bem da pessoa. Porque tudo que você está emanando é uma energia negativa. Então, tudo vai vir para você negativamente. É de acordo com o que você lança. Por isso que a gente tem que cuidar. É a minha pergunta. Por que temos que cuidar da nossa frequência vibracional? Por causa disso, pessoal. Aí ele fala, a emanação não pode ser desligada, ela está ativa o tempo todo. Então, o irmão Samuel pode desligar? Não, não pode, tá? Construindo o ambiente interno e externo da vida da pessoa. Por isso, cuidar da própria frequência vibracional não é apenas uma prática individual, mas uma escolha que determina a qualidade da convivência do ambiente e da experiência que será vivida a cada situação. Então, a gente cuidar da nossa própria frequência não é só para a gente, pessoal. É para, se você cuida de você, da sua frequência, vibração, dos pensamentos, irmão, você também está cuidando do ambiente, cuidando das outras pessoas. Você entende a importância de a gente cuidar da frequência vibracional? Que é o quê? Os nossos, a mente, nosso pensamento, nossa emoção. A gente cuidar disso, pessoal. Entende? É muito importante. Aí ele fala, identificar quando a emanação energética está em desequilíbrio é essencial para iniciar um processo de reorganização vibracional. Esse desequilíbrio parece apenas uma sensação interna, mas também reflete nas reações das pessoas no ambiente e na situação que se repete. A energia que a pessoa emite funciona como um espelho do estado vibracional.
que ela está sustentando. E o sinal desse desalinhamento pode ser percebido com atenção. Então, a gente tem que perceber isso, pessoal. Não estou certo, meu pensamento. Então, você tem que buscar as práticas para se organizar. A mente, as emoções, tá? É o que a gente faz aqui, o trabalho da espiritualidade. Tá, pessoal? Aí ele fala, um dos sinais é a sensação constante de peso, cansaço, confusão mental, mesmo após o descanso físico. Então, se você tem esse peso, cansaço, confusão na mental, chegaram muitas pessoas aqui assim no meu canal, tá? Então, porque estava numa frequência, estava emanando aí energia negativa. Aí, quando a emanação está desorganizada, o campo vibracional perde fluidez e a energia vital começa a circular de forma lenta e bloqueada. Isso provoca desgaste contínuo, diminuição da clareza e o aumento da irritabilidade. Então a pessoa fica irritada, é um cansaço, é uma sensação, a mente confusa. Então, é isso que aqui a Matrix preparou como é que se diz? Preparou o ambiente para que as pessoas tivessem assim. Até no meio religioso, a matriz religiosa está criando mais confusão na mente das pessoas do que deixar as pessoas equilibradas. É isso que está acontecendo. Aí ele fala, outro sinal é o aumento de conflito interpessoal. A emanação energética interfere diretamente na forma como a pessoa se relaciona. Quando está em desequilíbrio, a energia gera ruído, mal entendido, reações intensas nas interações, mesmo em situações simples. Relações que antes fluíram com naturalidade começam a se tornar tensa e distante. Então, é a briga, né? É aquela confusão. Então, é o que está acontecendo com a maioria das famílias, das pessoas, tá? Isso está até no meio religioso, tá, pessoal? Porque essas pessoas não têm entendimento que ela está emanando a energia. Falta de conexão verdadeira com Deus, do amor de Deus, tá? Então, tudo isso, falta da vibração do amor, então tudo isso essa pessoa entra nesses conflitos pessoais, interpessoais, né? Aí ele fala, também é comum perceber a repetição de situações negativas no cotidiano, como imprevisto recorrente, atraso frequente, falha em processos simples ou dificuldade de concluir tarefa. Então o cara não consegue concluir. Esse ciclo reflete a vibração desorganizada que está sendo emitida, afetando o fluxo natural da experiência interna. Então, é uma pessoa que está demonstrando desorganização, pessoal. Então, pela esses comportamentos, tá, demonstra como está dentro de você. Uma pessoa que deixa tudo bagunçado, não conclui tarefa, depois eu faço, não consegue se organizar. Então, é porque dentro dela está uma bagunça. Ela está desorganizada. Então, está em desequilíbrio total. E reflete no comportamento aqui. Então, tem muitas pessoas assim. Até pessoas que eu estava em grupo religioso, que eu conheci, muitos estavam assim, pessoal. Por quê? É esse desequilíbrio interno, tá? Tá provocando. Então, você está refletindo o que está internamente. E às vezes muitas pessoas tentam esconder, tá? Não tente esconder, tá? Tente resolver a situação. Aí ele fala, outro indicativo importante é a percepção de ambiente se torna desconfortável, mesmo sem mudança visível. Lugares que antes pareciam neutros começam a provocar ansiedade, incômodo, sensação de sobrecarga. Isso mostra que o campo
das pessoas está em desequilíbrio e perdendo sua capacidade de regular a troca de energética externa. Então, ambientes que não tinha problema nenhum, era um ambiente até tranquilo, neutro, saudável, né? Então, algumas pessoas que vai lá, tá desorganizada, ela começa a sujar o ambiente. É isso que é uma sujeira espiritual, tá? E isso até em ambiente religioso, tá? Tem muitos que chegaram lá, desorganizaram, sujaram lá o ambiente, tá? É brincadeira, pessoal. Então, isso é muito importante, tá? Você tomar consciência de que se algo está em desequilíbrio, você está desconectado, está em você precisa se reconectar e ter o equilíbrio, tá? Aí o que mais, pessoal, ele fala? Esses sinais não devem ser ignorados, então. Não pode. Ou visto como maneira de coincidência. Ah, não, nem isso é coincidência. Não. Se uma pessoa está desorganizado, isso acontece muito, né? O jovem, quando ele está uma bagunça na mente dele, então ele está confuso, o jovem. Você vê que o quarto dele, aí a mãe diz, arruma esse quarto, está uma bagunça, então está demonstrando que ele está em desorganização. É porque isso acontece muito com o jovem, adolescente, está ali na mudança e tudo está uma bagunça, as emoções dele estão muito aceleradas, tá? Então, está uma bagunça também. Então, reflete no que o quarto dele, a bagunça, então, reflete tudo isso, tá? Aí ele fala, ele se forma, são forma objetiva de perceber que a frequência vibracional precisa ser ajustada. Então, precisa aquele adolescente, precisa entender as coisas. Tá na revolta, tá? Precisa entender, então tá desorganizado. Precisa ouvir e às vezes não quer ouvir, principalmente adolescente, né, pessoal? Nossa, é difícil aqui tá o adolescente ficar me ouvindo aqui meus vídeos, tá, pessoal? Porque o adolescente não é fácil de lidar. Mas é isso, pessoal. Até aquela pessoa amadurecer, a vida amadurece as coisas, tá? Antes que ele cometa algo terrível, tá? Aí ele fala, ao reconhecer esses indicadores, é possível tomar decisões conscientes para reorganizar o campo, né, vibracional e elevar a vibração e transformar a emanação energética que está sendo transmitida ao ambiente. Então, você tem que tomar consciência. Então, tem que estar consciente de que o que a energia você está lançando para o ambiente. Uma energia muito, como é que se diz? Pesada, densa. Então, você tem que reparar, não, tem que melhorar aqui. Não, tá muito difícil essa energia. Tá? Você tem que melhorar. Porque quando você melhora, melhora o ambiente. As pessoas do seu lado vão perceber a energia boa, vão melhorar também. A não ser que aquela pessoa resista à energia, comece a atacar você. Porque tem dessa, tá? A pessoa não gosta da sua energia, ela está numa energia densa e aí não quer que ela mude ela começa a atacar você. Acontece, tá, pessoal? Não tem para onde correr. Isso é em todos os setores, tá? Religioso, não religioso, tudo está acontecendo, porque isso aqui está falando de emanação energética, de energia. Todo mundo está lançando energia, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa emanação energética? A Bíblia fala? Vamos ler, então, né? Tem que ler. 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Não desperdice o tempo discutindo ideia tola, nem mitos, lendas absurdas. Gaste seu tempo, a sua energia, na prática de conservar-se espiritualmente apto.
Então, o que é que ele fala nessa primeira parte, pessoal? Ele está mandando, né, os irmãos não desperdiçar o tempo em ideias tolas, mitos aí, lendas absurdas aí, né? Não gaste seu tempo aí, tá? Gaste seu tempo em sua energia em praticar, nas práticas de conservar-se espiritualmente. Então, nas práticas espirituais. Quais as práticas, pessoal? Meditação, oração, leitura das escrituras, né? Examinar tudo. Então, estudo para fazer você crescer. Não perca tempo aí com lenda, mito, essas coisas. Não perca, tá? Por isso que aqui o meu vídeo é objetivo naquilo que é para melhorar a gente. Se a gente não melhorar, a gente vai ser o mais pior de tudo, tá? Aí ele fala, o exercício físico é bom. Então, a gente praticar exercício é bom, pessoal. Porém, o exercício espiritual, então, existe um exercício espiritual. É muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente. Então, como é que a gente se exercita espiritualmente, pessoal? É correndo, como a gente vai correr, fazer caminhada? É o que, pessoal? Entende, pessoal? A gente precisa entender isso. Então, como é que a gente se exercita? Isso é a oração, a meditação. É quando a gente está estudando espiritualmente, a gente está... Isso a gente está exercitando o espírito. Porque isso ajudará não só agora, então não só no momento, nesta vida, mas também na vida futura. Então, vai preparar você para uma vida futura, a vida do espírito. Entende, pessoal? É claro, né? A Bíblia fala sobre a emanação energética e que a gente não pode gastar energia aí com bobagem aí, discutindo. Então, vai criar uma frequência negativa. Então, caia fora disso, caia fora, tá? Aqueles que querem ouvir aqui o ensinamento, querem fazer pergunta, querem se dedicar à situação, a gente está aqui para responder, para orientar. Mas se não querem discutir, sai fora, tá? Eu não vou entrar nessa vibe aí, porque eu não vou perder meu tempo. Tá? Meu tempo é precioso e minha energia é preciosa. Aí o que é que ele fala mais? Efésios 2, versículo 2. E que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Então, a gente, antes de ser chamado para a espiritualidade, né, despertar a consciência, a gente estava andando numa frequência aí, pessoal. Segundo o mundo criou, o segundo príncipe desse potestade do ar das trevas aí, a gente estava andando nos desejos, aí no ego, fazendo um bocado de coisa, a gente estava andando aí. Mas quando a gente despertou, né, a gente tem que entrar agora numa obediência, não na desobediência. Então, não vamos ser um filho do diabo, filho da desobediência. Vamos ser um filho de Deus, um filho da luz. Então, a gente é luz, né? Você não diz, a luz brilha em mim, né? Graça e luz, luz seja convosco, né? Então, a luz tem que brilhar, tem que brilhar em você. Então, é essa obediência como filho de Deus. Porque o espírito do engano opera no filho da desobediência. Tá? O que mais, pessoal? Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, então, irmão separado, né? Participe do chamado celestial. Então, atenda o seu chamado espiritual, celestial, né? Fixe seu pensamento. Então, aonde? Nas coisas terrenas, nas coisas aqui, nosso pensamento tem que estar nisso. Em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote
que confessamos. Então, é nesse pensamento, o que é que ele está falando, o que é que ele vai nos guiar, nos dirigir. Nosso pensamento tem que estar em Jesus, que é o apóstolo e sumo sacerdote. Ele tanto é apóstolo como sumo sacerdote, tá? Cristo, o qual nos leva a Deus, né? Se você confessou a ele, então você tem que andar nesse pensamento, atender o chamado. O que mais, pessoal? Marcos 7, versículo 20 e 23. E continuou: o qual sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vem um mau pensamento. Então, está falando de quê? Pensamento, né? Do coração, da emoção. Então, da emoção é da vibração que você está emanando. Vem as coisas erradas. Se você estiver pensando, né? Vibrando a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a maldade, o engano, devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Então, aí os arrogantes aí. Todos esses males vêm dentro e tornam o homem impuro. É isso que vai tornar você impuro, que é o que? Você está vibrando numa vibração baixa. Você está fora da espiritualidade elevada. Está fora. Pode voltar? Pode voltar. Trabalhar aí, despertar a consciência, começar a trabalhar a espiritualidade. Tá? O que mais, pessoal? Efésios 4, 17 até 19. Vamos ler. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não viva mais como gentil, que vive na inutilidade do seu pensamento. Então, o que é que ele fala nessa primeira parte aqui, pessoal? Fala que aquele que é do Senhor, né? Ele estava dizendo insisto, para que não viva mais como gentil. Então, gentil é aquela pessoa que não tem, é pagão, não tem um pai. Então, ele vive com um pensamento aí totalmente numa frequência baixa. Né? E ele fala, eles estão obscurecidos no entendimento. Então, não tem entendimento, separado da vida de Deus. Não tem vida com Deus. Por causa da ignorância. Então, porque está dormindo. Ignorante é porque está dormindo, não entende. E que estão devido ao endurecimento do seu coração. Então, porque eles estão endurecendo o coração. Porque Cristo quer entrar lá, quer dar entendimento, quer tirar ele da ignorância, mas ele não quer. Tendo perdido toda a sensibilidade, né? Eles se entregaram à depravação, então, a maioria, né? Cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, tá aí, cometendo as frequências baixas, estão aí na frequência baixa. Então, tá sujando o ambiente aqui, tá? Quase todos os ambientes aqui, pessoal, está sujo, tá? Porque a maioria aí tá vibrando aí no umbral aí, tá, pessoal? Tá sujando o ambiente aí. E é isso, tá? E a gente que é desperto é chamado para melhorar o ambiente, para fazer a boa obra, para fazer as coisas boas. Tá? Aí o que mais? Efésios 4, versículo 22 até o 24. Vamos ler. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. Então, de que homem? O homem do ego. Então, você tem que despir dele. Então, é assim, é a frequência. Tem que se despir dessa frequência. Que se corrompe por desejo enganoso. Então, esse homem tem desejo enganoso.
a serem renovados no modo de pensar. Então, você só pode renovar, quando você renovar o seu pensamento e revertir do novo homem. Aí você se reverte do novo homem. Então, o pensamento, a emoção, faz com que você se torne um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Então, esse homem vai ser lapidado de acordo com a verdade. Ele vai começar a fazer justiça de Deus, ele vai estar separado na santidade. Então, por isso que aquele que desperta, ele começa a separar de ambiente que está negativo, pessoal. Ambiente que está negativo, pesado, eles separam. Você que desperta é assim, naturalmente você já vai se amoldando com a energia que você está. E isso denota o sinal daquela pessoa que despertou. Mas pessoas ainda que estão em ambiente pesado, não está nem aí, não, sabe? Não se sente mal, está lá, gosta daquele ambiente, ele ainda não despertou, não mudou a frequência dele. Ele ainda não despiu do velho homem, ele não se revestiu do novo homem. Tá? Por isso que carnaval, a bebida, a orgia, o cara se sente bem, eu tô em casa, né? Por quê? A frequência que ele está querendo, a frequência onde ele está vibrando. Mas quando quando ele desperta mesmo, ele não é atraído mais por esses ambientes. Esses ambientes não é agradável para ele, é pesado. Vai trazer uma sensação de peso para ele. Tá? Um mal-estar. O que mais? Colossenses 3, versículo 2. Mantenha seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, por que ele fala isso, pessoal? Porque você é um homem espiritual agora. Então, seu pensamento tem que estar com as coisas espirituais elevadas e não nas coisas terrenas, porque vai levar você para uma frequência mais baixa. É por isso que os apóstolos estão falando isso, pessoal. Mas as pessoas não entendem, tá? Até os religiosos não entendem, tá? É porque tem que aprender sobre isso, sobre energia, tá? O que mais? 1 Coríntios 1:10. Irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com o outro no que fala, para que não haja divisões entre vocês. Então, para que não haja divisões entre vocês, concorde e que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, para não haver discussão, a todo mundo está vibrando na mesma, está concordando. Então, quando o ambiente está assim, o ambiente está saudável, leve. Mas mesmo se você estiver num grupo, ele está em discussão, está lá, inveja, as pessoas com ódio da outra, pessoas com disputa lá, coisa lá dentro do grupo lá, está fora. O ambiente não está saudável. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu já enfrentei ambiente aonde que eu pensava que essas igrejas era verdadeira, tá, pessoal? Que o ambiente lá, mas quando eu vi o ambiente, eu digo, nossa, o ambiente tá até pior do que a minha casa, tá? Tá pior do que a minha casa, o ambiente. Eu não vou dizer qual é as igrejas, tá, pessoal? Para não magoar ninguém aqui, mas é quase a maioria, tá? Vocês sabem, tá? Aí o que é que ele fala mais? Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então,
Por que ele está mandando a gente pensar nessas coisas aqui correta, nobre, amável, puro, de boa fama? Por quê, pessoal? O que o apóstolo está querendo nos ensinar com isso? Porque ele sabe que seu pensamento, se tiver em bagaceira, vai fazer com que você fique numa frequência de baixa vibração. Entende? Se pense nas coisas do alto, nas coisas nobres, nas coisas boas, irmão. Ame ao próximo, entre na vibração do amor, tá? Não pense em bagaceira. Então, é isso que ele está falando. Ele está falando da emanação que a gente tem. Mas os evangélicos não entendem isso, tá? Não entendem. Aí o que mais? Provérbio 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa. Tá vendo? Pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Então, é dirigida pelo que você está pensando. Se você está pensando bagaceira, você está numa frequência baixa. Então, você vai ser dirigido por isso. Se você pensa nas coisas nobres, pura, de boa fama, como você está numa vibração boa. É claro, né, pessoal? A Bíblia está nos alertando sobre essas coisas. E é frequência, é energia. Ele está falando de energia, os apóstolos, Cristo, de energia. Aí o que é que ele fala mais? Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, não cansemos de fazer o bem. Porque fazer o bem, pessoal, é uma frequência elevada. Tá? Você está fazendo coisa boa, então está gerando uma energia, uma frequência elevada. Então você está emanando energia boa. Agora, você tem que fazer esse bem de coração, tá? Porque se você fazer só para agradar a vista aqui das pessoas aqui, tá? Não vai adiantar de nada, tá? Não vai ter efeito. O que vai prevalecer é o seu pensamento, tá? Porque no tempo próprio colheremos se não desanimar. Então, se aí você não desanimar, né, você vai colher essas coisas que você está plantando. Aí o que mais? Mateus 5, versículo 16. Assim brilha a luz de você diante dos homens, para que veja a sua boa obra e glorifique ao Pai de vocês que está no céu. Então, a luz, né? Então, vem de dentro. Então, essa vibração, essa luz, é isso. É essas boas obras, é o seu pensamento, é as coisas boas que você está emanando. Então, isso é as boas obras. O qual, né? O Pai de vocês que está no céu vai ser glorificado. Então, Deus vai ser glorificado. Então, através da luz que eu estou passando, da energia boa aqui, pessoal, tem muitas pessoas aqui glorificando a Deus, tá? Tá dando glória a Deus, tá se alegrando com Deus, tá entendendo as coisas de Deus através aqui do meu vídeo. Então, eu estou fazendo uma coisa boa, eu estou me esforçando para isso. É um esforço de todos nós, tá, pessoal? Meu e seu, tá? Então, a gente unir essa força para que a energia se torne uma coisa mais boa aqui, pessoal. Agradável, tá? Pelo menos o nosso canal aqui se torne uma coisa mais agradável. Se os outros estão fora da vibração, aí é com eles, tá? Aí o que mais, pessoal? Tiago 4,17. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, você sabe que tem que fazer, vibrar em uma coisa boa, fazer o bem, e não faz, já está cometendo um pecado. Já está começando aí. É o pecado que fala, o pecado da omissão, né? Você sabe,
mas não faz o bem, tá? Ah, para aquela pessoa não faço. Então você está fazendo já outro pecado, que é a distinção de pessoas, né? Discriminação. Eu vi isso dentro de grupos, tá? Para aquela ali eu não faço, eu faço para outra. Eu sinto muito, tá, pessoal? Umas pessoas eram para ser uma bênção na mão da espiritualidade, na mão de Deus. As pessoas que estão, mas nossa, eu acho que é o contrário de bênção. Qual é o contrário de bênção? É maldição, né? Tá sendo isso. Então, o que mais? Tiago 1, versículo 19 e 20. Meu amado irmão, tenha isto em mente. Então, esteja na sua mente. Seja todo pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio para irar-se, porque a ira do homem, então, do homem do desejo, né? Não produz justiça de Deus. Então, a ira, né, pessoal, é uma frequência muito baixa. A gente é humano, tá, pessoal? Eu sei disso, tá? A gente se ira, tá? Mas é bom quando a gente perceber isso e sair disso aí. Porque se você ficar nisso aí, o inimigo é aí que vai entrar de sola, de sapato, vai entrar de tudo na sua vida, pessoal. Tá? E não é uma frequência boa de se sentir, tá? Eu já senti várias vezes, tá? Ira, tá? E me trouxe assim um sentimento muito ruim, tá, pessoal? Não é bom sentir isso. É uma vibração muito ruim, tá? Principalmente a gente agora que tá desperto, tá, pessoal? Eu sei que não é fácil, tá? Tem muitas pessoas que nos irritam aqui, tá? Muitas coisas, mas a gente tem que ter o controle, tá? Entender por que que essa pessoa tá assim, por que que tá nos atacando, né? Eu já falei, porque às vezes tá inimigo usando para querer tirar a gente da frequência. E é através assim, irritando a gente. Você entende agora porque você recebe pressão? Você entendeu agora, pessoal? Ah, o que mais? 1 Tessalonicense 4, versículo 4 e 5. Cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pelo paixão, desejo desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. Então, os pagãos são aquelas pessoas que não é gentil, não conhece a Deus. Está desconectado pela dureza do coração dele, está desconectado de Deus. Então, não tem Deus, então é uma pessoa pagã, não tem pai, né? O nosso pai é o nosso criador, né? É Deus. Então, você tem que controlar também o corpo, tá? De maneira santa e honrosa. Não pode ser deixar dominado por essas frequências baixas, tá? Ela tem que estar no controle, principalmente a energia sexual, tá? Tem que ter um controle ali da situação. Por isso que se você está descontrolado, pessoal, arranje uma fonte segura, tá? Uma pessoa, uma consciência que esteja do seu lado, lhe ajudando nessas frequências, lhe ajudando em tudo, tá? Esse é uma pessoa que não vai fazer coisas com você mal, uma pessoa que esteja do seu lado é uma fonte segura. Porque se você arranjar uma fonte que não é segura, pode matar você espiritualmente. Cuidado, tá? Então, é um risco, tá? Então, olhe a pessoa, a frequência, olhe a pessoa que você vai estar do seu lado. Principalmente você que vai trocar energia íntima, energia sexual. Nossa, pessoal, pessoas vão assim, trocando essa energia, nem conhece a pessoa direito, já vai, sabe, pessoal? Não pode ser assim, pessoal. Você tem que ter a sua reserva, tá? Porque você junta com uma pessoa que tem energia, pode até espírito
ser passado para você, tudo. Mas se a pessoa está descontrolada sexualmente, ela não quer nem pensar, ela só quer, então ela quer buscar satisfação aquele, mas vai ter uma consequência. Tudo que você faz vai ter uma consequência. Então, se controle, tá? Busque, se não está se controlando mais, busque uma fonte segura, uma pessoa, né, que você gosta, né, espiritualmente, gosta, ama. Então, tenha aquele afinidade com aquela pessoa, tá? Para, como é que se diz, controlar essa energia do seu corpo de maneira santa e honrosa. Não tem problema nenhum. A energia controlada, né? Com a frequência boa, é muito bom, tá, pessoal? A energia sexual. Agora, esse descontrole que tá por aí tá fora da espiritualidade, tá? Ao que mais? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, vai guardar, né, pessoal, a sua mente e coração, que é a emoção, né? A mente, o pensamento, o coração, a emoção, vai guardar em Cristo Jesus. Para quê? Para que você não ande ansioso. Você comece a orar a Deus, a suplicar, a meditar, né? A render ação de graça, agradecer a Deus. Entre nessa frequência boa. É por isso que eu agradeço, eu estou sempre agradecendo, mas mesmo com a dificuldade que a gente está aí. Ai, irmão Samuel, o mundo está aí, você está vendo como está complicado? É isso, não tem o que fazer. Melhore você, para você melhorar o ambiente, tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 12, 25 até o 27. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todo cuide um dos outros. Se uma parte sofre, todos os outros sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Junto, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um a parte dela. Então, pessoal, por isso que a gente tem que ajudar um ao outro, irmão, porque a gente somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, né? Está em harmonia, por isso que a gente tem que estar em harmonia com os irmãos, ajudar os irmãos de que precisa, porque se o irmão estiver sofrendo, a gente vai sentir também. Por isso que eu ficava olhando assim, tinha pessoas no grupo onde eu estava, né? Religioso, eles dizem que lá a igreja é o corpo de Cristo, mas só queria ajudar algumas outras pessoas. As outras pessoas não queriam ajudar. Eu digo, mas o irmão é do corpo? Você não está dizendo que a igreja é o corpo? Então, não é porque ele sabe que não é. Então, no lugar que havia de injustiça, de ajudar um cuidar do outro, um não cuidava do outro. Um queria até ver que o outro se arrebentasse lá. Como que é isso que é de Deus, pessoal? Como é que está numa harmonia, numa frequência boa? Então, tem algo errado aí. Não é corpo de Cristo. Por isso que essas igrejas aí religiosas não é corpo de Cristo, tá, pessoal? Corpo de Cristo é outra coisa. É a igreja espiritual. O que mais, pessoal? Colossenses 3, versículo 12 até o 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, então, você foi escolhido, né? Chamado, santo e amado, então, separado e amado por Deus, revista de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, é essa energia
que você tem que vibrar. É isso que os apóstolos estão falando. Revista dessa energia aí, ó, dessa profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Porque essa é uma frequência boa. Suporte um ao outro, perdoe as queixas que tiverem um contra o outro. Então, perdoe, pessoal. Né? Para estar numa frequência boa. Você vê que eu conheço pessoas no meio religioso que não queria perdoar o irmão. Então, como é que então está cumprindo as coisas, a frequência de Cristo? Como é que você está cumprindo o mandamento? Para que você está vindo para a igreja, então? Você não quer obedecer? Né? Quer ficar com orgulho aí, as coisas aí? Então, não vai funcionar, pessoal. Perdoe como o Senhor perdoou. Então, como Cristo perdoou você, perdoe, irmão. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Então, se você não vibrar no amor, pessoal, tá fora da espiritualidade. Então, você não está numa frequência elevada. Você está vibrando aí no ódio, na ira, na inveja, na mágoa. Tá? Você está aí em outra vibração. E a vibração para a gente estar no amor, que faz o elo perfeito com a espiritualidade com Deus. Não pode, pessoal. É proibido. Aí o que mais, pessoal? Efésios 4, versículo 31 e 32. Vamos ler aqui. Livre-se de toda amargura. Então, livre-se. Então, é para você vibrar lá no amor, na humildade, e você se livrar dessas frequências baixas. Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Então, livre-se de toda frequência que vem da maldade, pessoal. Entende que está falando de energia, pessoal? Está falando da emanação energética? Está falando da frequência vibracional? A Bíblia fala, mas você que não entende, né? Porque tem que estudar isso, o que eu estou ensinando agora. Agora vocês vão saber. Quem assistir meu vídeo vai saber. Né? Seja bondoso, compassivo. Então, entre em outra frequência. Um para com o outro, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então, porque se você não perdoar, também Deus não perdoará também você. Tá? Você não viu lá que Cristo falou? Perdoe para que você seja perdoado pelo Pai. O Deus, senão não vai ser. Essa é a frequência, tá, pessoal? Agora, se não tá assim, tá bem, tá tudo bem, tá, pessoal? Arrependa-se, volte para a frequência verdadeira. Volte para a frequência. Tá com ira, amargura, ódio, né? Tá fazendo calúnia, inveja, né? Essas maldades, então, saia dessa frequência. Arrependa, não, me arrependo, não, isso aí não é correto, não é de Deus. Então, e volte para a frequência verdadeira, né? Aí, 2 Timóteo 2, versículo 24. Então, vamos ler. Ao servo do Senhor não convém brigas, mas sim ser amável para com todo, apto para ensinar, paciente. Então, não pode, tá? O servo que é servo de Deus, tá? Servo do Senhor, não pode convém briga. Então, não pode entrar nessa briga, né? A ira, briga, aquela discussão. Então, ambientes que estão assim, pessoal, nossa. Graças a Deus, tá, pessoal? Aqui melhorou, tá? Espero que continue, não venha frequências negativas para cá, tá? Porque é muito ruim, tá, pessoal? Eu senti aqui muita coisa, vibração ruim, porque o ambiente estava assim. Suja o ambiente, tá? É isso que suja. É essas pessoas, tá? Eu espero que melhore, tá, pessoal? Começa a
fazer oração aí, meditação na sua casa. Teve pessoas do meu canal que foi assim. A casa dela também estava pesada. Tinha até espírito. E ela estava até vendo espírito. E tudo na casa dela. Mas o espírito lá bagunçando. Mas só que ela começou a orar, a meditar, assistir meus vídeos, né? Dentro da casa lá dela, colocava lá. Então, a frequência ela colocava alto, né? Meu vídeo. Então, a frequência lá começou a expulsar os espíritos. Ela disse, nossa, irmão, eu sinto agora uma frequência boa aqui na minha casa. Eu me sinto em paz aqui. Ai, que gostoso. Porque mudou. Então, ela mudou também e muda o ambiente também. Tá? Essa é a emanação energética, tá, pessoal? É isso que é emanação energética. Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Vocês aí são meus irmãos que estão me dando força, estão se dedicando também, como eu me estou aqui. Obrigado aí pela ajuda, por tudo. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!